Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Este programa é apresentado por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Agradeço à TV Mundo Maior pela oportunidade de fazer parte da sua grade de programação e agradeço também ao canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. Neste momento, estamos iniciando o programa Jesus e o Espiritismo. Que alegria em mais um dia estarmos juntos, estudando, aprendendo com Emmanuel. Este é o segundo vídeo em torno do capítulo 8º, A Terra. Lembrando que os capítulos de Emmanuel têm mais ou menos o mesmo número de páginas por capítulo. Então isso possibilitou que dividamos cada programa em dois, cada capítulo em 2 programas. Então eu agradeço desde já a sua participação e quem desejar acompanhar desde o prefácio de Emmanuel, nós temos disponível uma playlist no YouTube da TV A Caminho da Luz do estudo deste livro, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Diz Emmanuel, vamos continuar do ponto em que paramos na última aula. Diz Emmanuel, podemos ainda, filosoficamente, classificar o planeta com mais propriedade, tomando-o por nossa escola multimilenária. Então nós podemos pegar o planeta como uma escola multimilenária, que já passou do primitivismo para o mundo de expiações e de provas, ou de provas e expiações, a terminologia pouco influi se vamos usar esta ou aquela, e estamos caminhando a largos passos para no futuro nós chegarmos na era da regeneração. Então nós já vimos com o mesmo Espírito Emmanuel, numa outra obra, A Caminho da Luz, também disponível capítulo por capítulo aqui, no nosso programa. Ficou um estudo super legal, ficou um estudo também que atraiu muitos ouvidos amigos para juntos meditarmos com Emmanuel. Ele vai falando das eras, vai falando das características de cada povo, vai falando daqueles que vieram degredados ou como professores de capela, vai falando da característica dos egípcios, vai falando da Grécia, da Índia, da China milenária, do povo indo-europeu e assim sucessivamente. Vale muito a pena aquele livro lá, aquele estudo ficou muito legal. Estude conosco também o livro A Caminho da Luz. Então o planeta Terra é multimilenário, como ele mesmo já disse e já estudou em outros contextos. Continua Emmanuel. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações, na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os, por fim, de paisagens e criaturas amadas, ou relegando-os à paralisia ou à cristalização, em largos despenhadeiros de sombra. Então aqui Emmanuel nos fala, por exemplo, que não basta eu simplesmente ser um candidato à autoiluminação. Se eu não fazer por merecer, ninguém acenderá a minha luz. Quantas pessoas não têm vontade de fazer o bem? Vontade de fazer a caridade? Vontade de levar o auxílio material e espiritual para uma pessoa? Porém, passa a existência toda e ficou na vontade. Vontade é algo que passa. Eu tenho vontade de comer um doce. Só que a vontade de eu comer o doce hoje, ontem eu não estava com essa vontade. É uma vontade passageira. O bem não pode ser uma vontade passageira. O bem tem que ser uma realidade contínua em nossa vida. Ele também nos fala que o tempo ele pode ser visto de 2 maneiras. Quando bem aproveitado, leva o candidato à felicidade, porque ele olha para trás e diz assim: eu aproveitei o meu tempo, eu aproveitei a minha oportunidade, não fiz tudo o que eu podia, mas eu tentei dar o meu melhor. Agora, o tempo também pode ser visto por aqueles que olham a oportunidade que tiveram, olham para trás e dizem assim: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito melhor. Eu poderia ter ajudado mais. Então o tempo ele tem essa conotação dupla. Esta mão que vai e vem
O tempo pode ser visto com gratidão, com reconhecimento, mas o tempo também pode ser uma pedra no sapato quando não utilizado. Nos fala da ociosidade, ociosidade espiritual. Não estamos aqui falando da ociosidade material nem intelectual. Estamos falando da ociosidade moral. Eu tenho oportunidade de ajudar o próximo, eu tenho preguiça. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que enfrentar o meu orgulho. Então eu prefiro deixar de lado um pouco. Não, nós temos que enfrentá-la. Eu me lembro de quando o Chico estava triste pelos embates da vida, o que Emmanuel, o mesmo autor espiritual desta obra, o que ele dizia: Chico, vai para o hospital, veja doente, vai para o lar de idosos, conversa com velhinhos, vai para a cadeia. Quantas vezes o Chico não foi no Carandiru, que hoje já não existe mais, visitar detentos em São Paulo, ou mesmo na cadeia de Uberaba? Então nós vemos que não podemos, estou cansado, eu trabalho muito. Se nós pretextarmos alegações de cansaço, alegações de que não temos tempo, nós temos que analisar como eu quero chegar no mundo espiritual. Eu tenho que pensar na minha economia espiritual. Para eu chegar no mundo espiritual, eu tenho que fazer por merecer. O que eu estou fazendo de diferente no meu dia a dia? No meu próprio círculo de relacionamento. Então eu tenho que analisar. A ociosidade, ela tem levado muitas pessoas a perder oportunidades. E outra coisa, não vamos culpar a pandemia, não. Hoje o governo culpa tudo a pandemia, as empresas culpam tudo a pandemia, tudo está mais caro porque é a pandemia. A gente não pode culpar a pandemia por não fazer o bem. A gente tem que parar de desculpismo. Pandemia é uma coisa, fazer o bem é outra. Eu posso fazer o bem uma prece em casa. Tem nada a ver com pandemia. Uma pessoa, quando bate na porta de casa, eu posso pôr a máscara e uma luva, se eu desejar, e dar um pão para a pessoa. Não posso pretextar a pandemia, não preciso abrir nem o portão para a pessoa, passo pelo vão. Então a gente tem que parar, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não faço mais. Olha, jogo de futebol já voltou, escolas já voltaram, religiões já voltaram. Por que fazer o bem não voltou? Preguiça. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o que está em jogo é a nossa própria economia espiritual. Isso a gente tem que levar sempre muito a sério, para não fazer da ociosidade uma realidade no nosso dia a dia. Voltamos a dizer, ociosidade moral. Não estamos entrando aqui no aspecto do trabalho, nem no aspecto educacional, e sim no aspecto moral. Continua Emmanuel. Outros alunos indagam dia e noite, e com as perquirições viciosas, perdem os valores do tempo. Então tem pessoas que pensam muito, questionam muito, e fica lá, passa a vida toda perguntando, só que pergunta errado, obtém a resposta errada, resumindo, passa a existência, a pessoa não fez nada. Então nós temos que unir. Temos dúvidas? Perguntemos, mas temos que trabalhar junto. Não posso só perguntar, só ficar na conjectura. Até hoje a filosofia quer saber de onde viemos, para onde vamos. A ciência já fala com soberba. De onde viemos, para onde vamos, quem somos. A filosofia até hoje está perguntando essas coisas. Seja os filósofos da natureza, platônicos, helênicos e assim por diante. Então, nós temos que ser homens e mulheres de ação. A gente está cheio aí de pessoas que pensam. Pensa muito e não faz nada. Quem pensa muito não tem tempo para fazer, porque pensa. Pensa e o fazer. Então Emmanuel fala, olha, não perde a existência uma vez mais pensando. Vai à luta, enfrente as dificuldades, cresça, apareça, mostre o seu valor. É igual chega no centro espírita, não é? Tem gente que chega no centro espírita, quer já mudar tudo. Não entendeu nem o que é ser espírita, quer mudar tudo. Calma, vamos vendo, vamos aprendendo, vamos analisando o contexto que estamos. É muito importante esta observação de Emmanuel. Continua Emmanuel. Imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecessem os discípulos de primária iniciação, exigindo retribuições e homenagens, antes de se confiarem ao estudo das primeiras lições. Então tem pessoas que fazem o bem para ter o nome em aeroporto, rodoviária, rua, praça, instituição.
Temos que respeitar o momento dele. Não, na época da eleição, por exemplo, o candidato dão cestas básicas, ajuda a pessoa a comprar tijolo para fazer o muro da casa. A pessoa quer o bem do outro? Não, a pessoa quer o voto do outro. Não quer o bem. Bem é aquela instituição que o ano todo, independente da época, independente disso ou daquilo, está com as portas abertas para a comunidade. Isso é o bem. Pode ser espírita, católica, protestante, não importa. Agora, o que a gente vê na eleição não é a caridade, mas é o que Emmanuel diz. Ele está no momento dele, no momento dela. Quem sabe daqui a 2, 3, 4 existências não muda. Agora, eu também não posso exigir que ele mude nessa existência. Ele vai ser o que ele é. Ninguém muda radicalmente. Ele vai ser o que ele é. Ele demonstra pelas suas ações. Nós demonstramos pelas nossas ações quem somos, o que pensamos. Então, Emmanuel nos mostra, olha, a escola Terra é primária ainda. Aqui, poucos alunos têm curso superior de moralidade. Aqui, poucos têm PhD de moralidade. Aqui a gente está na primeira série, na segunda série, alguns com verniz da educação, alguns com verniz do respeito, alguns com o verniz disto ou daquilo, mas o planeta Terra é um planeta ainda que precisa moralmente crescer. Eu preciso crescer. Eu preciso abafar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, que ainda prepondera em mim. E por preponderar em mim, prepondera também onde? Nas minhas ações, no meu convívio interpessoal, na maneira de eu me posicionar. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Falta equilíbrio. Chico Xavier, por exemplo, era a mesma pessoa na quitanda, no supermercado, na fila de banco. Se o Chico fosse numa rave, ele não ia se perturbar. O Chico ia numa casa de prostituição e a cabeça dele não virava para sexo. Pelo contrário, ia orar com aquelas mulheres seminuas. Quantas vezes o Chico não foi em casa de prostituição que naquela noite nenhuma menina se prostituiu porque paravam tudo para fazer uma prece com ele? Tem até uma cena icônica no filme do nosso querido Chico, era real. O Chico ele foi muitas vezes atender garotas de programa no prostíbulo. E morreu virgem. Então, é uma pessoa diferenciada no seu tempo. Mas vai nós fazermos isso lá? Vai nós nos depararmos com aquelas companhias espirituais? É uma situação bem delicada. Então Emmanuel mostra que aqui nós temos de tudo. Desde um aluno que está no jardim da infância, até um aluno que já está com um pós-doutorado em amor, caridade, inteligência, fraternidade. Nós vamos parar um pouquinho para o intervalo e já retornaremos com a continuidade final do capítulo 8º. Voltamos a apresentar o estudo do livro Roteiro, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, com a minha apresentação, André Luiz Chiarini Vilar. Dando continuidade com Emmanuel. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto à congregação que dirige a casa de ensino onde está recebendo as primeiras letras. Então, não tem como uma criança de 6, 7, 8 anos que está sendo alfabetizado querer ir até a sala da diretora e conversar com ela
sobre como funciona o processo operacional daquela escola. A criança tem 7 anos, mas é o que a gente faz muitas vezes. Às vezes a gente quer entender Deus sem entender intimamente. Às vezes a gente quer entender coisas complexas sem compreender o básico. André, o que é o básico? O amor. Amor é uma das coisas básicas que eu, André Luiz, tenho dificuldade de realizar. Amar uma mãe, amar um pai, amar uma esposa é fácil. Em alguns casos, não generalizando nunca, em alguns casos. Imagine eu amar uma pessoa que eu nunca vi na frente. Imagine eu amar uma pessoa que eu tenho aversão. Se eu não sei amar, que é um passo básico da filosofia, das religiões, da vida em sociedade, não adianta eu perguntar coisa que ainda não vou compreender. Aí vem a professora e diz assim, André, você quer saber como funciona a escola, o sistema educacional? Senta aí, eu vou te contar. Aí o aluno fica olhando para a professora, o que essa mulher está falando? O que esse homem está falando? Não estou entendendo nada. Então a gente tem que fazer perguntas condizentes com a nossa capacidade de entendimento, com a nossa capacidade de evolução. Para que a pergunta não seja pequena e ver uma resposta muito grande e eu fique sem compreender o que o instrutor ensinou. Continua Emmanuel. E ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Isso é notório. Então, o nosso conhecimento na ciência, superficial. Conhecimento da religião, superficial. Conhecimento da política, não temos política, ciência da política, nós temos politicagem. É diferente. Muitas pessoas dizem assim, eu sou de esquerda. Mas você sabe o que é de ser de esquerda? Você sabe onde nasceu o comunismo, o socialismo? Ah não, eu sou de esquerda, eu me filiei no partido. Você sabe o que é ser de direita? O que é ser de centro? O que é ser de extrema de um lado ou do outro? Não, não sei, mas eu acho bonito. Ah, o meu pai é de extrema direita, eu também sou, mas você sabe o que o seu pai é? Às vezes seu pai está errado. Então, nós precisamos... Religião é a mesma coisa. Por exemplo, até hoje tem religião que pede o dízimo. Dízimo é algo que está lá no Velho Testamento. Jesus nunca falou de dízimo. Nunca incitou a dar 10% de nada. Ou pior, nunca obrigou. Mas está lá. Por quê? Porque as religiões hoje, cristãs, viraram uma fábrica de dinheiro. Então hoje ser padre é uma profissão. O padre ganha para fazer palestra. O padre ganha para fazer uma homilia. O padre ganha para celebrar uma missa, para ir no enterro de uma pessoa, para batizar uma criança. É uma profissão. Então ele tem uma tabela de preço. Então se no mês ele fez tanta coisa, ele vai ganhar tanto. Ele, a igreja, pastor é a mesma coisa. Ser pastor é uma profissão. Não todos. Eu tive um professor de filosofia, que até ele mudou para o Paraguai. Ele, por exemplo, era de uma linha evangélica, porque evangélico não é tudo igual. Tem livro presbiteriano, Assembleia de Deus e assim sucessivamente. Ele, por exemplo, tinha que trabalhar de dia. O pastor, para ele, não podia... A congregação que ele estava não podia ser uma profissão. Então ele dava aula de filosofia, sociologia, teologia, porque foi o que ele estudou de dia. E à noite ele era pastor. Eu achei bacana. Então, ele sabia que eu era espírita, eu sabia que ele era protestante, nunca ele fez uma piada de mau gosto comigo e eu nunca desacatei a religião dele também. Por quê? Porque eu sabia me colocar no lugar e ele também. Então, quando um não quer, dois não brigam. Por que é a briga com política, com religião, com futebol? Porque eu não sei conter as palavras. Por isso que dá briga. Agora, se eu souber, eu não brigo. O outro não briga comigo. Então nós vemos, estamos aqui num planeta em que a parte moral, ela está procurando o seu espaço. Ainda não conseguiu, mas está procurando o seu espaço. E a pandemia, por exemplo, moralmente falando, foi uma catástrofe. Isso a gente pode ver nos próprios noticiários. Pela pandemia a gente viu como, moralmente falando, a gente é atrasado. Não todos. Pode ser que muitos que estão me ouvindo falem assim, mas André, eu fiz a minha parte. Parabéns, você conseguiu fazer a tua parte. Mas enquanto um conseguiu, 9 não conseguiram. Quem é exceção é você. Não é aquele que não conseguiu.
Então nós temos que ver esta visão para não achar que o planeta Terra já vai nos dar algo que ele ainda não tem condições para nos dar. Continua. Vacilamos, tateamos e experimentamos a fim de aprender e amelhar os recursos do espírito. Compete-nos, assim, tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Então, em todos os lados que a nossa vida nos mostra, nós podemos tirar alguma lição. Eu conversando com um idoso posso aprender, como posso ensinar. Eu conversando com uma criança posso aprender, mas uma criança tem que me ensinar na ingenuidade de uma criança, na espontaneidade de uma criança eu posso aprender muito. Eu posso aprender muito. Então eu tenho que estar aberto às experiências. Eu tenho que estar aberto àquele momento em que estou, vendo que eu posso aprender culturalmente, espiritualmente, moralmente, intelectualmente, de tudo que eu passo, eu posso aprender. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo algumas semanas atrás. Então, no Evangelho no Lar, que nós fazemos no YouTube todos os dias, foi feita uma vinheta de abertura. Só que a forma que o Paulo me enviou, eu não estava tendo capacidade para ficar do mesmo jeito que as outras vinhetas de mensagens do Chico ou o Pão Nosso. O que aconteceu? Eu falei para ele, sobe no YouTube, que eu abaixo e já vai ficar no formato dos outros. Ele me mostrou, através de um programa, uma outra forma de eu fazer. Ambas dão certo. Só que a outra forma que eu aprendi, se eu precisar pegar um vídeo que não é do canal da TV A Caminho da Luz, com certeza vai ser uma mão na roda, diferente do que eu tenho hoje, porque hoje é bom quando eu vou tirar um vídeo do canal que eu estou gerenciando. Então, são formas diferentes de se chegar no mesmo contexto. Já pensou se eu paro e falo assim, não, o meu jeito é o correto, e o dia que eu precisar pegar um outro vídeo? Então a gente tem que entender, eu habituei, faz 2 anos quase que a gente faz o evangelho todo dia. Eu habituei daquele jeito, beleza, mas pode ser que em 2 anos evoluiu, mudou. E você pode até continuar fazendo do seu jeito, mas você pode ter uma forma melhor, mais prática, que vai economizar teu tempo. Então a gente tem que estar aberto. Não é porque eu faço que tem que ser, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com fulano. Não, calma. Tudo evolui e a gente não pode ser cabeça dura. E eu me vejo que às vezes eu sou. E falo assim, olha, eu apanhei esses meses porque eu quis, eu poderia ter feito assim. Igual o caso da vinheta do Evangelho. Foi criada no ano passado, eu nem lembrava mais que tinha. Por quê? Porque eu tentei uma vez, tentei 2 vezes, tentei 3 vezes, não dei conta. O que eu fiz? O mais fácil, desistir. Não dá certo? Não precisa de vinheta mesmo. Se está até hoje sem vinheta, deixa sem. Não. É ociosidade minha. Então, estão vendo como nas pequenas coisas nós podemos modificar a mentalidade? E continua, e agora já vou ler o restante do capítulo 8º. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. O trabalho é divina lei. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com esforço incessante do trabalhador, que deseja para si a coroa resplandecente do apostolado no serviço. O livro Roteiro é um livro que eu, como todos os livros do nosso querido Chico, eu aprendo muito. E no capítulo de hoje não foi diferente. Eu vi algumas coisinhas que anteriormente eu não via. E com certeza daqui a um tempo, quando eu for ler novamente, estudar novamente, verei o que hoje não estou vendo. Ninguém engana a natureza. O que eu faço volta para mim mesmo. Todo o bem que eu faço para o próximo volta para mim. Todo o mal que eu faço para o próximo volta para mim. Então ninguém engana ninguém engana a natureza. Eu posso enganar um outro encarnado que não vê o meu pensamento, que não acompanha o meu dia a dia, mas eu não engano a lei divina. Ele nos fala que a evolução não dá saltos. Ninguém sai do primeiro degrau e já vai para o último porque quer ser uma pessoa melhor. Tem que ser perseverante, tem que seguir firme, tem que continuar o apostolado, sem desanimar,
sem desistir, sem colocar coisas que possam desviar a nossa atenção, a nossa força. A vida é simplicidade. Às vezes nós queremos o novo, eu quero informação nova, eu quero revelação. Nós não estamos dando conta nem do que sabemos. Quanto mais tem informação nova, vamos digerir, vamos vivenciar o que já sabemos. Não vamos aí inventar a roda, não. A gente tem um belo futuro pela frente, mas com os pés no chão, sem ideias que possam atravancar pelo pensamento excessivo ou pela inércia intelectual. Tudo na vida é equilíbrio, alimentação, pensamento, conduta, ideal, passo a passo no dia a dia, moderação, equilíbrio. Eu tendo isto, eu poderei dar uma volta sem tantos arrependimentos, sem tantas lamentações. Vamos encerrando a aula de hoje. Já na próxima, começaremos o capítulo 9, o grande educandário. Eu vou deixando aqui o WhatsApp da TV, 19 997 782794. Mande a sua mensagem ou peça para fazer parte da lista de transmissão. Rogo a Jesus que todos nós tenhamos uma semana de paz, de luz, de amor e espero para que na próxima semana possamos estar juntos uma vez mais, estudando e aprendendo com Emmanuel. E espero verdadeiramente que este estudo possa ter levado um pouquinho de paz, de luz, de ânimo a você que está deste outro lado. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens de incentivo, pelas palavras de encorajamento, por estarem divulgando o programa. Gratidão pelo carinho de todos. Um beijo no coração e até o próximo programa.